Olá, eu sou Nathalie Davi, sou reumatologista e gerente médica da GSK. É um prazer poder participar do vídeo para falar um pouco sobre o diagnóstico do lúpus. Lembrando que esse mês de maio é o mês de conscientização do lúpus eritematoso sistêmico e por isso que é tão importante a gente se autoconhecer e entender um pouco mais sobre a doença para poder fazer o diagnóstico precoce e, consequentemente, tratar mais precocemente. Então, o lúpus é uma doença autoimune, sistêmica, ou seja, acomete diversos órgãos do nosso organismo, desde manifestações de pele, articulação, assim como também são as manifestações de pele, que são as fotossensibilidade, até manifestações mais graves, que aí a gente fala nefrite lúpica, que é o acometimento do renal, né, dos pacientes com lúpus, ou a inflamação renal do lúpus, até manifestações também de sistema nervoso central, que o paciente pode ter convulsão, mas aí são manifestações mais graves e um pouco menos frequentes. O diagnóstico do lúpus, então, muitas vezes, principalmente é pela anamnese, ou seja, a história clínica que o paciente traz para o médico, seja ele o clínico, o próprio ginecologista, lembrando que o lúpus ocorre geralmente em mulheres jovens, então muitas vezes, por isso que a suspeição, muitas vezes o paciente até chegar no reumatologista, ele tem uma jornada de passar por um clínico ou por um ginecologista, pelo próprio dermatologista, porque está tendo queda de cabelo. Então é sempre muito importante essa questão da suspeição precoce, né? Então além da história clínica que o paciente te conta, da queda de cabelo, da dor articular, né? De uma história familiar positiva, ou seja, um parente de primeiro grau que tem alguma outra doença autoimune, como o hipotireoidismo de Hashimoto, como artrite reumatoide, como psoríase, por exemplo, ou até mesmo o próprio lúpus. Então, além dessa história familiar, a história dos sintomas que o paciente está trazendo, é claro que o diagnóstico laboratorial nos auxilia muito e o laboratório ele é complementar à suspeita clínica. Mas quanto aos exames laboratoriais, quais que geralmente a gente pede de rotina para investigar se o paciente de fato tem lúpus? Então, o hemograma completo, geralmente a gente pode observar uma anemia, uma plaqueta baixa, até uma leucopenia, os leucócitos baixos podem acontecer no lúpus. A gente sempre avalia a função renal, então ureia e creatinina são exames que a gente pede normalmente nos exames de sangue, e também o EAS ou urina tipo 1, com o spot urinário, que é para avaliação da proteína na urina, né? Ou a urina de 24 horas também pode ser feita. Então são exames que nos auxiliam para a avaliação do grau dessa inflamação nos rins, né? E também o FAM, que são os autoanticorpos que nós chamamos, nos auxilia muito para ajudar nessa questão do diagnóstico. Então o FAM é um dos exames que a gente pede no exame de sangue, e os autoanticorpos como o anti-DNA, o anti-ACM, existe também o complemento que geralmente no lúpus está baixo, são todos exames que a gente acaba fazendo no sangue. E os exames de imagem nos auxiliam bastante se o paciente ele tem um sintoma mais específico. Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma queixa para respirar, então ele tem uma dor para respirar, que é típico de pleurite ou serosite, que é uma inflamação da mucosa que envolve os pulmões. Então, nesse caso, o raio-x de tórax pode nos auxiliar bastante, que é um exame de imagem e que nos auxilia. E outros exames de imagem podem nos auxiliar, como o ecocardiograma, enfim, dependendo da manifestação clínica que o paciente está referindo. Lembrando também que dentre os exames laboratoriais importantes que nós devemos dosar e para fazer o diagnóstico diferencial, o TSH e T4, que é um exame de sangue para avaliação da tireoide, também geralmente nós fazemos para fazer o diagnóstico, uma vez que o problema da tireoide, um hipotireoidismo, pode dar queda de cabelo, então, e o lúpus também pode. Então a gente sempre faz, dependendo da clínica e do sintoma que o paciente está apresentando, nós fazemos o diagnóstico diferencial com outras doenças. E aí existem diversas outras, dependendo do que o paciente está referindo, mas eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da queda de cabelo. Então a gente sempre dosa vitaminas, B12, vitamina D, o próprio TSH e T4 da tireoide. Então vai depender muito do sintoma que o paciente vai trazer na história dele, e aí nós vamos direcionando os exames, né? Mas de uma maneira geral, o diagnóstico ele é clínico, pelos sintomas que o paciente refere, os sinais também que nós vemos, observamos ao exame físico.
assim como os exames laboratoriais que eu trouxe e os exames de imagem também podem nos auxiliar bastante. Lembrando da importância do diagnóstico precoce do lúpus eritematoso sistêmico, então o paciente ele se autoconhecendo, entendendo um pouco mais sobre a doença, é claro que o diagnóstico vai ser mais precoce, o tratamento mais precoce também, com benefício a longo prazo para o paciente. Eu queria agradecer a participação, me deixar inteira à disposição. Muito obrigada!